como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês aquele tradicional bate-papo de almoço, eu Faria Lima, aquelas conversas de elevadores e naturalmente as tendências, o que faz o mercado, que vai fazer o mercado financeiro brasileiro. Inclusive, você que é investidor, você que é gestor e tem um tempo acompanhando aí o mercado, tem visto que a gente está órfão de IPOs. A gente tem alguns, tá mais de um ano aí sem ver ninguém estreando na bolsa, né? A mão do sininho coçando aí. Mas com a expectativa de redução da taxa de juros, começam a surgir as primeiras conversas. E para antecipar esse papo com vocês, né, e trazer um pouco esse assunto antes que ele aconteça, porque surfar a onda depois que acabou também não adianta, a gente trouxe aqui o Ricardo Brasil da Agavo Investimentos para bater um papo com a gente sobre algumas estatísticas interessantes de IPOs. Ricardo, muito obrigado. Prazer, Felipe. Prazer bacana estar aqui com vocês. Você já tinha vindo no estúdio antigo, né? Tinha vindo no estúdio antigo. Tá, gostou do novo aí? A gente tá bacana, legal. O negócio aqui tá... A régua tá subindo aqui. Os palmeirenses ficam felizes que a gente tá com fundo verde, né? A gente vai se ajustando. O Stuber também, né? Deve ficar... Exatamente. Inclusive, Stuber, por favor, tá mais que convidado a participar aqui do programa conosco. Estamos esperando você. Ricardo, vamos lá. Então, começar do começo. Se você como eu, gosta de ficar olhando ali um pouco dessas maluquices, esses testes, de o que os números têm para contar para a gente em termos de resultados das ações, né? Me fala aí um pouquinho, o que a gente tem de bacana quanto a teses, né, de evolução de retorno em IPOs, né? Vale a pena comprar IPO, Ricardo? Depende. Assim, Excelente resposta. Ótima resposta. Para longo prazo, tá? O que eu vejo, não fiz uma estatística para longo prazo, mas dá para perceber que são os preços fora do normal, a grande maioria acaba caindo. Não é uma regra, você tem um ou outro ali que se salvam, mas você tem muita expectativa, você tem muito número que não traz resultado. A empresa tem 1 milhão de clientes. 1 milhão de clientes, mas qual que é sempre não, que vai ter o retorno, que vai acontecer, então é um pouco complicado. O que eu consegui calcular já algumas vezes é trade em IPO, então é uma coisa de curto prazo. Tá? Por exemplo, uma coisa que funcionou durante muito tempo, não funciona mais, era você flipar IPO. Tá? O que é flipar IPO? Você reserva 100 mil reais, nem sempre você recebe 100 mil, porque você tem um rateio eventualmente, mas mesmo com os devidos rateios, se você fizesse isso até 2018, todos os anos era positivo. Você reserva e vende na abertura. É o chamado flipper. De flip de moeda, né? O pessoal fala que é o golfinho, mas é o que sai muito rápido da posição. Basicamente, os coordenadores não gostam muito disso. Nos Estados Unidos isso é vetado. Assim, nos Estados Unidos, eles escolhem para quem vai distribuir a oferta, né? Mesmo sendo pessoa física. O banco recebe X e fala, esse cliente eu acho legal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil... É proporcional. É proporcional. Se você fizesse isso até 2018, o pior ano foi 2016, você teria tido 2,16 de lucro de bobeira para flipar ali rapidinho e tudo mais, e depois esse padrão se perdeu. Então o que eu faço é calcular esse tipo de estatística. Se perdeu hoje em dia, porque hoje em dia você tem um rateio gigante, você criou oferta para mais de 1 milhão, para não sei o que e tudo mais, essa história de flipar morreu. Mas dá para você pensar em outros trades em cima disso. Por exemplo, uma coisa que não aparece no gráfico, tá? Que é muito curioso, o pessoal que opera análise gráfica e tudo mais, o cara vai sempre esperar fazer um fundo para traçar um suporte. Ele vai falar que naquele fundo você só vai comprar na segunda vez, porque o primeiro fundo tem que ser feito. Se você pegar qualquer preço de IPO, se ela abriu em alta, você vai ver que, em regra, que mais de 90% das vezes, o primeiro fundo vai ser o preço de emissão da oferta. E aí o porquê? Tá? O pessoal que adora ficar olhando gráfico, eu particularmente não uso análise gráfica,
Eu trabalho realmente com estatística, mas até um grafista vai falar que tipo, onde você tem um volume gigante é um ponto de decisão. Uma IPO que teve 6 bilhões de reais, vamos falar de Eletrobras, que foi uma follow-on, teve 30 bilhões de reais, a 42 reais ali, você tem 30 bilhões que não aparecem no gráfico. Se você for olhar qualquer gráfico, você pode abrir qualquer plataforma, não vai ter um volume de 30 bi, porque a oferta acontece no mercado de balcão. Então, assim, já fica um insight aqui pro pessoal. Tipo, você tem 30 bilhões de reais em Eletrobras, a 42. Pets, 13,75. Quem quiser abrir o gráfico de Pets, você vai ver, ela ficou um mês acima desse preço, e onde é que ela fez fundo? Mas assim, e o pior de tudo nem sempre é milimétrico. 13,75 é a mínima, depois dá 20, 30, 40, 50%, e quando perde esse valor também costuma ser ruim. Uma que perdeu o valor logo no primeiro dia foi Raizen. Raizen, a oferta saiu a 7,40. Foi uma oferta de 6 bilhões. Então, o que você tem que colocar na cabeça é que você tem 6 bilhões a 7,40 que não aparece no gráfico. Tá? E o que aconteceu com a Raizen? Ela abriu a 7,50, 7,56, se não me falha a memória, e fechou a 7,30. Quando fecha abaixo, esse valor de oferta costuma ser resistência, para quem gosta de gráfico. Pega aí o gráfico de Raizen, vai ver, 7,40 para baixo, 7,40 para baixo, 7,40 para baixo. Então, assim, você não precisa de análise gráfica para ter esse dado que eu já tô dando. Aí agora eu vou até desafiar qualquer pessoa, pega aí 5, 6, 10 IPOs e vê se o preço da IPO não é um preço decisivo para a coisa. Então, assim, acho que são alguns insights que dá para você ganhar dinheiro no curto ou até mesmo no longo prazo. Você pegar lá a Pets a 13,75, depois ela foi a vir. Aí, a quanto você vai vender, aí você tem que ter o seu gerenciamento de risco. Aí nessa parte eu não vou me meter. Mas eu estou te dando uma boa dica que é tipo, como já começar a sair ganhador desse negócio. Quando a gente está fazendo essa estratégia, né, de olhar o volume vindo, a gente convertou de IPO, mas beliscou ali que follow-on funciona também? Funciona também. Tanto para follow-on, é um volume gigante que não está no gráfico. Por exemplo, teve agora follow-on de, acho que, BR Foods, não é isso? BR Foods, a follow-on foi a 9, perdeu 9, e assim, hoje é o segundo, terceiro dia, então assim, tô tentando prever o futuro. Para mim, vai pro ralo. Vai embora. Então, pessoal, você que está acompanhando o mercado, acompanhando o BRF, vamos ver se realiza. A gente vai testando o trade vamos ver. ao vivo. E, estatisticamente, óbvio, não são nada 100% de acerto, mas estatisticamente eu vou falar que na grande maioria, em mais de 80% das vezes, é isso que acontece. A própria Pets, a gente falou de 13,75, no momento que Pets perde esse valor, de um ano depois, 2 anos depois, também foi ladeira abaixo. Você está comentando, né? Você falou para quem gosta de análise técnica, você não opera análise técnica. A gente está falando aqui de estatísticas, mas o seu negócio não é o gráfico, né? Eu nem olho, Eu olho mais para consultar o preço, mas eu não para ver, tá chegando perto. Eu já tracei, primeiro dia de oferta pública, eu já tracei a linha. Aí tá chegando lá perto, eu começo a dar uma olhada, entendeu? Tipo, ou você já deixa a ordem lá, válida até cancelar se for o caso. Mas de fato não é uma coisa que eu fico olhando. Mas então o que é essa análise estatística que você faz? Eu fico tentando achar padrões. O padrão que eu falei agora foi relacionado ao IPO, mas pode ser qualquer outra coisa. Tem um clássico que eu falo de eleições. As pessoas não me levam tão a sério em eleições porque são 6 eventos, só são 6 eleições. Então, para quem entende um pouquinho de estatística, você jogar 6 vezes o dado, é normal sair 6. Normal, não vou falar que seja, mas é mais provável que seja 6 vezes o número 6 do que 100 vezes, né? Eu preferia que fossem 100 eleições com 80% de acerto do que 6 com 100% de acerto. Hoje eu tenho 6 eleições com 100% de acerto, mas como só são 6, eu não vou pegar minha casa e vender e colocar nesse trade, que diz o seguinte, não me pergunte o porquê, tá? Mas no primeiro turno, antes do primeiro turno, se você comprar Petrobras, primeiro turno é agora no final de semana que vem. Você compra a Petrobras no fechamento de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então já você tem 100 mil reais, 20 mil vai dividindo esse capital. E vender na segunda-feira, depois do primeiro turno, você tem 100% de chance. Não é que você não posso falar de futuro, para a CVM daqui a pouco, não sou analista, não sei, assim, eu posso falar de passado. Histórico passado, a CVM não pode proibir que eu fale. Historicamente, 100% das vezes você ganharia dinheiro.
Então, o que a gente está falando aqui é justamente de pontos de amostra histórica e tentar encontrar esses padrões que historicamente se confirmam, né? Sim, agora, exatamente. naturalmente tem muita gente olhando esses padrões. Então, o padrão que se formou na série histórica pode ou não se confirmar no futuro. E a tendência é que a gente tenha, inclusive, um desgaste do padrão. Eu acredito que sim. É por isso a minha briga um pouco com a análise gráfica é um pouco essa, porque assim, existem os padrões de candlestick, que todo mundo fala que foi criado lá pelos japoneses para tradar arroz, é o bebê abandonado, é um martelo, não sei o que e tudo mais. Eu até acredito que tenha funcionado no passado. Hoje, eu já fiz teste, e se tem um livro, não precisa ser eu, tem o livro do Gregory Morris e tal, que é o Candlestick Chart, não sei o que lá e tal, que é só sobre isso. Um martelo que todo mundo fala que é uma reversão, aí fala, mas você não testou só no fundo. Não, o cara testou no fundo com confirmação. Ele testou em mais de 17 milhões de ativos, tá? de dados ali. Tem 42% de acerto. 42% de acerto. E aí você me fala, Ricardo, 42%, mas quando dá lucro tu ganha 3% e quando dá prejuízo você perde 1%. Também seria lucrativo se fosse isso. Sim. Mas não, com retorno negativo. Então, não, assim, só de ter 42% de retorno, é mais fácil jogar a moeda. Se der cara, eu compro, se der coroa, eu vendo. Sim. Mas assim, se fosse uma coisa que dos 42% dá 10% de lucro, quando perde, você perde 1%, beleza, não tem problema de ser 42% de acerto. O problema é que são 42% e com retorno negativo. Então, assim, se você colocar no Google, você vai ver que a boa parte dos analistas gráficos falam que o martelo é um sinal de reversão. E não é, está provado ali. Eu não discordo. A minha tese é, se você me mostrar no Excel que isso é verdade, e às vezes você descobre que isso é verdade para um ativo só. Em Vale o martelo dá certo. Não, eu vou fazer em Vale. Mas em Petrobras não é. O que eu consigo falar é que, no geral, não é mais. Não sei se foi no passado. Tudo indica que sim, senão não ia ter tantos livros falando disso. Então eu acredito que todos os padrões se perdem em algum momento. Inclusive os que eu achei. Eu já achei um monte de padrão. Aí tem o pessoal perguntar, Ricardo, você não fica triste de matar um robô seu? Porque geralmente eu crio o algoritmo depois que você acha o padrão. Triste eu fico, porque eu preferia não ter nem que pensar mais em nada. Exato. Mas paciência, né? Não vai sentido você ganhar dinheiro para você perder todo o dinheiro achando que o padrão vai perdurar. Não dá para criar amor pelo padrão. Exato. Tanto é que assim, eu vou te falar que 90% dos meus padrões, eu saio no prejuízo, eu termino no prejuízo. Não é que eu tenha prejuízo. Você foi lá, ganhou 100, 200, ganhou 300 mil, e aí ele começa... Como é que você sabe que o padrão perdeu? Quando você começa a levar prejuízo. Então assim, levou 1, levou 2, ganhei 200 mil, perdi 30 mil aqui, 40 mil, aí você analisa de novo e fala, putz, esse negócio parou de funcionar. E tá tranquilo. 90% dos padrões que eu acho, eu vou acabar perdendo um dinheirinho no final dele. Mas geralmente você já teve muito lucro. E tudo bem. Assim, hoje em dia eu entendo que tudo bem. O padrão que mais durou na minha vida foi um padrão de 7 anos, que foi bastante, que era um padrão de final de mês. Eu via quem costumava fechar bem no final do mês. Eu testava os últimos 12 meses, todos os ativos da B3. E quem fechava bem, eu ficava comprando a partir de 3, 4 da tarde, comprava para vender fechamento. E morreu, acho que 2019, mais ou menos, esse padrão. Infelizmente, ele morreu. Tá? Mas assim, por 7 anos, deu para fazer bastante dinheiro. A flipagem de IPO, teve um ano que foi 2018, saiu até em notícia lá no... Pode falar? Pode, claro. Saiu até em notícia lá no Infomoney, não sei o que e tudo mais. O pessoal do Infomoney também é cliente também, inclusive se quiser vir, a gente traz também. Nossa, que era assim, foram 270 mil em 3 dias. Teve, em flipagem, eu reservei 1 milhão de Notre Dame. Notre Dame abriu com 10% de alta, então ganhei 100 mil. Fechou a 22. Queria morrer, né? Mas paciência. Rap Vida teve um rateio pequenininho, tipo 92%. 1 milhão você recebeu 920 mil. Então assim, você recebia 92% do que você reservou. Ela abriu a 17%, se eu não me engano. Eu ganhei 156. E aí teve o Banco Inter, que abriu com 20%, só que aí o rateio foi... Todo mundo viu 2 ofertas indo super bem, aí todo mundo vai na terceira. Ela abriu com 20 e poucos % de alta e fechou no 0 a 0. Eu vendi na abertura, mas aí como o rateio foi bem maior, deu uns 20 mil, 30 mil, alguma coisa assim. E putz, o dinheiro ficou livre. Tipo assim, só entrei, vendi, entrei, vendi, entrei e vendi. Acho que aqui a questão não é o dinheiro, tá? Tô falando 270 mil. Mas quanto eu coloquei em risco? 1 milhão, 900 e pouco. Quer dizer, se for pensar, foi 1 milhão que eu coloquei, o máximo foi 1 milhão. Então, em cima de 1 milhão seria 27%.
Se tivesse 10 mil reais, você teria feito 2.700. Se tivesse 100 mil, você tinha feito 27 mil reais. Então, o que eu estava querendo falar com isso era, assim, esse é outro padrão ali que se perdeu e tudo mais, mas o que eu queria mostrar é que você não precisa também ficar no overtrading. Tem muita gente que quer fazer trade todo dia. Pô, mas eu só quero essas três de novo. Entendeu? Eu só preciso de... Se você conseguir ganhar o mês num trade, é melhor, né? Exatamente, exatamente. Isso eu acho uma besteira, assim, você querer operar o tempo inteiro. Long and short eu costumo fazer bastante. Pô, hoje em dia eu só faço para a mesma empresa. Petrobras 3 com Petro 4, CPLE 6 com CPLE 3. Quando dá entrada uma vez por mês, hoje em dia, ainda mais outros pares é mais fácil, só que você tem mais risco. Esses pares você precisa ganhar 2%. Você ganhar 2% ali, no máximo 2,5%, assim. Então, assim, não importa se acontece pouco ou se o padrão vai morrer. Pô, teve um padrão que eu operei que era de outubro até janeiro antes da Covid. Ele se perdeu em janeiro antes da Covid. Não minto. Ele se perdeu em fevereiro com a Covid, com a pandemia. Pô, ele durou lá outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. Ele durou uns 5 meses. Mas, pô, me deu bastante dinheiro. O que eu costumo fazer muito em padrão você acha o padrão, você não vai colocar... Você começa com pouco dinheiro ali, ali antes da Covid, cada ativo entrava com 100 mil reais. Todo mundo que ficou o mês inteiro deu certo, no outro mês eu colocava 200 mil. Então assim, você está colocando quase que o lucro que você já teve, quase que um 0 a 0 que você tem ali. E aí no terceiro mês, todo mundo que deu certo pela segunda vez, você coloca 300 mil. Aí depois eu travei também, porque senão não tenho todo o dinheiro do mundo. Eu já estava operando um monte de ativo, que no início eu comecei com 10, depois foi 20, aí quem entrando novo ia também com 100. No final eu estava operando 30 ativos ali. E ok, e paciência. Chegou lá em fevereiro, eu perdi... Na verdade eu estava ganhando 100 e poucos mil em fevereiro. Em um único dia eu perdi os 120. Eu terminei no 0 a 0 em fevereiro, e aí a estratégia estopou por algumas métricas. Quem quiser estudar um pouco disso, acho que as métricas que eu uso, por exemplo, um drawdown acima de todos esses ativos, eu calculei um drawdown. Tá? Na época era 1%, se eu não me engano. Chegou um dia lá de circuit breaker que todo mundo fechou com drawdown acima do meu permitido histórico. Eu já travei todo mundo. Se eu tivesse continuado em fevereiro, eu tinha fechado no lucro. Só que aí o meu gerenciamento, você tem que ser muito stick to the plan. O meu gerenciamento de risco, as minhas métricas, não permitiam que eu... se você tivesse ficado em fevereiro, teria ficado no lucro. Mas se você tivesse esperado mais um dia, tinha perdido... Talvez, e aí? Exatamente. Prefiro garantir o lucro lá, que foi um lucro bem, bem interessante, do que... Tanto é que janeiro deve ter sido o dia que janeiro foi um dos meses que eu mais fiz dinheiro. Janeiro antes da... Peguei uma DARF homérica, assim, Foi uma DARF de mais de 50 mil reais. Assim, quando você perde dinheiro, o governo devolve, não? Não devolve nada, devolve nada. Você comentou o padrão, perder o padrão, né? A flipagem de IPO faz sentido porque teve as regras de lockup, agora vem mais chatas, você eventualmente já vai entrar lockupado, etc. Mas, e esses outros casos? Por exemplo, você comentou desse padrão que se perdeu na pandemia. Você tem alguma explicação de por que os padrões perdem? Os padrões se cansam, digamos assim? Não sei, assim, uma das explicações que eu tenho é as pessoas entenderem o padrão e começarem a operar contra. Não é só você que está operando. Por exemplo, minha análise gráfica é muito famosa, apesar de eu não usar, mas todo mundo fala, se romper a máxima, compra porque não sei o que lá e tal. Pô, tu tá num ativo que tem uma liquidez de 10 milhões no dia. Pô, com 1 milhão, de 1,5 milhão tu consegue mudar o preço do bicho. Tu é um banco, tá querendo vender. Pô, joga 200 mil, rompe a massa, vê um monte de... E aí você vai lá e vende. Entendeu? Assim, então é por isso que eu não acredito muito nessa história. Então, assim, eu tenho pra mim que... Até o próprio long and short. Long and short, quando eu comecei, assim, eu operei muito long and short em 2017, 2016. A grande maioria dos pares, você comprava ali P3, P4, você divide uma pela outra, e você vai ter um ratio. Você vai ter um ratio mesmo, enfim, uma razão, né? E aí quando essa razão vai para uma banda de Bollinger, ou você vende um e compra outro, dependendo você compra outro e vende o outro, enfim. Você usava ali a banda de Bollinger clássica. O que é a banda de Bollinger clássica? São 2 desvios padrões e eu tinha um placar que era 100 a 0. 100 trades seguidos, 0 loss. Tá? E aí a coisa começou a mudar.
em algum momento, em 2019, mudou e tudo mais. Eu comecei a falar, pô, não, Petrobras hoje, quando eu opero, são 2,7 desvios padrões. CPLE, já não sei. Aí você começa a ver que a coisa mudou um pouco. A ideia continua a mesma, tá? Mas assim, ainda dá para operar long and short? Dá. Mas não é a mesma coisa que 2017, 2018. Outros padrões que não é uma estratégia long and short se perdem, paciência. Quem sabe daqui a 2 anos, no final de mês, não volte a funcionar. Tipo... Tem volta de padrão, assim? Tem. Não é super normal. Assim, quando volta anos depois. É que eu analiso padrão há mais de 10 anos. Eu opero bolsa há 17 ou 18. Eu acho que padrões que pelo menos uns 12, 13 anos que eu... a IPO flipagem foi desde 2000 e... Eu descobri o padrão lá em 2006, 2007, quando mais teve IPO na face da Terra. E foi quando eu comecei, foi minha entrada na Bolsa de Valores. Mas aí calcular mesmo mais certo foi um pouquinho depois. Mas você vê alguns padrões voltando, sim. Não é tão comum. Mas é bom porque assim, muita coisa ali que você já calculou, aí você muda, o lance do long short, você muda uma coisa, você tem a base, já tem o pensamento de, putz, é só mudar um pouquinho uma coisa ou outra, você às vezes consegue reaproveitar. Agora a gente está falando bastante aqui de padrão calendário, né? Então, na data do IPO, se você vai romper determinado preço. Existem outros padrões, se você olha, por exemplo, se o setor da empresa influencia no ganho no primeiro dia do IPO, essas coisas. Existem outros padrões que você tem acompanhado que fogem só ao calendário? Outro que eu ia falar é rebalanceamento, que também tem a ver com o calendário, né? Isso do rebalanceamento é bom, né? Era também o que eu usava se perdeu, que era que entrava no índice, não só no índice Bovespa, você tinha que ver todos os índices, porque às vezes entrava no índice Bovespa e estava saindo do IBRA, do Small Caps, alguma coisa assim, aí tu ia todo feliz comprando um negócio, o bicho desabava no final. E aí, assim, hoje em dia não funciona mais, não me pergunte por quê, rebalanceamento para mim não funciona mais. Rebalanceamento para mim é uma ótima oportunidade de fazer long short, que às vezes você vê uns ativos, tipo uma CEMIG 3 e 4, dependendo da liquidez, é um dia que tem muita liquidez no fechamento. E às vezes você vê uma caindo 3 e a outra fechando no 0 a 0. Assim, o certo é você olhar ali os gráficos, fazer o ratio, mas assim, não precisa ser tão inteligente para também, o negócio cair 3, 4 no dia, assim, não tem nada que justifique isso, você vai lá, compra uma e vende a outra, tá? Assim, costuma ter muita distorção. Então, assim, é muito engraçado, porque rebalanceamento hoje eu não opero rebalanceamento mais, mas eu fico olhando o fechamento, porque é onde aparece alguma distorção e você, às vezes, pega uma oportunidade. Cansei de ver em rebalanceamento um ativo caindo 3, já na mínima, caindo 6, e aí a mínima é isso, menos 6. E aí quando vê, fecha menos 10. Pô, compro para vender no dia seguinte, ganhando 2% e beleza. Sem ser calendário, tem sim, assim, aí você tem que pegar ativo por ativo e colocar alguma fórmula. Aí não importa muito qual é a fórmula, mas uma fórmula simples. Se o ativo cair 2%, e eu comprar ele e vender no fechamento do dia, tá? Que se eu day trade, você não precisa nem de dinheiro em conta para isso, precisa de ter garantia, né? Faz sentido fazer isso? Hoje eu tenho uma plataforma ali para os alunos e tudo mais. Dá para você fazer isso no Excel simples, mas a plataforma já te dá o B3 inteiro, então assim, já dá 400 ativos ali. Aí eu coloco lá, menos 2, tal, pô, Petrobras tem 80%, não sei quem tem 20%, não sei quem tem 50%, e aí você vai no que tem 80%. E no que tem 20%. O que tem 20%, pô, se você calculou que quando cai 2, ela tem 20% de acerto de fechar melhor, você vê, a que tem 20%, caiu 2, você vende, porque ela vai fechar. A tendência é que ela caia mais. É que ela caia mais, é o que eu falo muito, você tem que achar os de 80 para cima, 70 para cima, de 30 para baixo. 30 para baixo é ótimo, porque é só você inverter a operação. Que é 70%. Exatamente. Isso tem bastante, assim, pode ser cair X%, pode ser cair tantos de padrões, se for o caso. Pode ser comprar as 2 e vender as 3. O que a minha dificuldade foi, eu não sou programador, a minha dificuldade foi juntar programadores que entendessem de mercado financeiro, que hoje em dia a gente cria essa plataforma e tudo mais, para ter uma coisa mais, que isso é muito, até no Excel, para fazer por horário é muito difícil. Quero comprar as 2 e vender as 3. Aí você vai, não, eu quero de 3h15 às 4 da tarde, e você acha padrão assim. Por exemplo, padrão que a gente descobriu, já tem um tempo, com mais de 75% de acerto,
Se o índice Bovespa está subindo mais de 1,3% na última hora, você compra, que ele costuma, 75% das vezes, ele fecha melhor. Coisa de maluco. Assim, qual é a explicação? Ah, porque o pessoal tá vendido, está sendo zerado. Não me importa muito qual é a explicação. Eu sei que acontece, eu sei que eu estou ganhando dinheiro com esse. Eu nunca tinha operado índice na minha vida. Eu sou de ações, assim, há 17 anos que eu opero ações, assim, tipo, acho que a minha primeira boletada em BMF foi ano passado, quando a gente descobriu esse padrão. Então, assim, uma coisa legal também é que te dá uma certa liberdade. Você coloca o alarme lá 4,58, ou tá subindo mais de 1,3? Tá. Opa, compro. Não tá? Então não faz nada. Então, assim, preciso olhar lá às 5 da tarde, se comprar, olhar às 6 para vender. Então, assim, eu adoro isso, enfim, e foi assim que eu me fiz ali na Bolsa de Valores e tudo mais, e eu acho que eu acredito muito mais numa coisa que você tem os dados do que numa interpretação se o bebê está abandonado ou se não está. Se o bebê está abandonado, se não está. Se é o martelo do Thor, se é o martelo de sei lá quem, entendeu? Se é o martelo do Thor do Chapolin, né? Exatamente. Exatamente. O martelo é forte, o fraco. Eu prefiro trabalhar com uma coisa que não tem como contestar. Eu só não posso afirmar que isso vai acontecer no futuro, mas por experiência, esses padrões costumam perdurar um tempo. Agora, por exemplo, você vai fazer IPO. A IPO em 21, teve muita empresa de tecnologia e essa empresa desmanchou. Aí pode ter uma série de questões de fundamento, mas olhando o número por si, as empresas de tecnologia que fizeram a IPO lá em 21 tiveram uma performance na média ruim. Tem essas questões setoriais, então, sei lá, empresa que é a indústria que faz a IPO performa melhor, ou empresa do governo performa melhor ou pior? Tem esses cortes também? O que eu consegui ver foi de governo, tá? As empresas de governo, não me pergunte porque não sei se são vendidas piores, digamos assim. As empresas do governo, em regra, vale a pena você entrar numa IPO por um curto prazo. Assim, elas costumam subir ali. Eu não sei se isso aconteceu com Caixa, tá? Caixa de Seguridade pode ter sido uma exceção. Assim, eu sei, mas também teve uma pandemia no meio do caminho. Mas falando ali de como que é mesmo, eu me lembro de Transpetro, que era BR Distribuidora, BBSE, que é BB Seguridade, tá? Foram de vento em popa. Você vê assim, o preço de IPO hoje dela, ela já pagou, em dividendos, acho que elas já pagaram o preço estaria negativo, né? Porque o ajuste não é feito só descontando, é feito através de uma divisão, senão o preço será negativo. Então essas foram muito bem, eu peguei isso em BR Distribuidora, eu me dei muito bem. E follow-ons também. Tá? Geralmente follow-on de Petrobras, sei lá, quando você tem uma follow-on, a própria de Eletrobras, 42, ela chegou a bater 50. Tá? Tipo, eu saí no meio do caminho ali, tipo, sei lá, 45, 46 já estava saindo fora, mas não me pergunte o porquê especificamente, mas já percebi que quando se fala de governo, costumam ser boas ofertas. Então, quando você sai uma oferta de governo, geralmente ela vai bem logo no começo. Sim, mesmo que tenha rateio, dependendo, vale até a pena já comprar, entendeu? Tipo, ela costuma perdurar, ela costuma ter um resultado bom ali na semana, no mês. Então, assim, o que fica para mim é que fica parecendo que ela saiu numa precificação, eu não sei se... Aí eu poderia justificar com fundamento, apesar de eu não usar fundamento, mas se fosse para explicar para um jornal, tipo, o que eu falaria? Putz, ou ela saiu descontada, ou não, tem um gatilho, o cara está sendo privatizado, está saindo o governo ali com investidor, sempre ninguém quer o governo ali mandando na empresa. Você só tem certeza que a empresa privatizada foi privatizada depois que ela já foi, né? Exatamente. Até os 45 do segundo tempo, tá todo mundo meio inseguro. A própria BR ela foi muito bem, mas ela ainda era do governo. Depois ela fez uma follow-on e aí ela privatizou mesmo. Aí explode. Mas já tinha explodido mesmo na IPO, a bichinha já tinha ido. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Ricardo Brasil sobre um pouco a análise estatística dos preços dos papéis, né? Como o que esses números têm a nos dizer e, naturalmente, aproveitando para quebrar algumas curiosidades do mercado, né? Como algumas ideias que a gente tem, elas se concretizam ou não, né? Como elas funcionam e como elas refletem nas oportunidades
de trade, nas oportunidades de negociação e inclusive já preparando o terreno para você, investidor, que quando começarem as ondas de IPO segundo semestre, agora no segundo semestre, ou começo do ano que vem, né? Aí vocês lembrarem desse programa e falar, puxa, eu vi primeiro lá na BMC. E agora nós vamos para um pequenino intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, 30 segundinhos, minutinho, fica por aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar nesse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o Você com Dinheiro de hoje com a participação do Ricardo Brasil, a gente quebrando aqui umas
umas historinhas de mercado financeiro, falando um pouco aqui sobre algumas curiosidades, como essas curiosidades refletem preço e o que os números históricos têm a nos dizer, né? Tem um pouco, você comentou ali que sobre o martelo, né? A gente tentar não descobrir qual martelo é de Thor ou do Chapolin, é isso? Então, o que a gente consegue olhar quando você olha para análise técnica, o que você ali encontra, né? Você estava falando sobre usar esses pontos como sinais estatísticos e fazer as mensurações. E por que você não usa muito gráfico e fundamentos? Fundamento porque eu acho que é um trade que demora muito. Então, assim, quando eu comecei na bolsa, eu tinha um capital pequeno, eu não podia me dar o luxo de esperar acontecer e tudo mais. Então, realmente tive que fazer giro, né, para conseguir rentabilizar o meu dinheiro. Fundamento, eu tenho uma outra... É claro que eu não consigo prever o futuro, mas se você pegar ali, vamos falar de 30 anos, e se você pegar 15 anos, 10 anos, você vai ter algo parecido, tá? Em 30 anos, você vê o dólar indo de R$1 para 5. Então, 10 mil virava 50 mil. Você vê a inflação indo em 450%. A inflação, então, 10 mil viraria 45 mil. Para 30 anos não é nada. Mas em 30 anos, 10 mil virar 45 mil, você continua pobre. E aí você vê, Ibovespa. Eu acho que eu não sou o melhor cara para selecionar o melhor ativo, o pior ativo. Então, assim, vou entrar num que vai valorizar 1000%, mas vou entrar também em Americanas que vai... Então, assim, eu vou ficar na média do Ibovespa. O Ibovespa são 3.000%. É impressionante. 10 mil vira 300 mil. Aí você fala, vou pra bolsa. Aí eu considero isso um buy and hold, tá? Tipo assim. Sim. A renda fixa dá 6 mil, sem risco. A renda fixa... Mas acho que isso acontece só no Brasil. O Brasil não é para amadores. Assim, o Brasil, tu coloca 10 mil na renda fixa e 30 anos depois você tem 600 mil. Na bolsa você tem 300 mil, passando dor de cabeça, passando calor, não sei o que e tudo mais. É claro, se você for um maravilhoso stock picker, não sei o que, blá, blá, selecionar, você pode dar uma grande tacada. Mas quantas vezes você vai conseguir fazer essa grande tacada? Porque tem um documentário, até eu falei no canal sobre ele uma vez, que se chama Quants, que é o pessoal vendo sobre os analistas. Tipo, quantas vezes os analistas conseguem performar bem historicamente? Fala que geralmente 1 ou 2 anos e eles... É claro, tem o Jim Simons, tem alguns que, sei lá, não sei o que o cara tem ali, que você realmente fala, meu, esse cara é um monstro. Também, do fundo de Jim Simons lá, dizem que tem mais de 200 PhDs o negócio. Assim, o negócio... Então, assim, ali você começa a pensar, acho que a educação vale para alguma coisa. Eu acho que se juntar todos os nossos bancos de investimento aqui não dão 200 PhDs, cara. Mas, então, assim, na hora que eu vejo a longo prazo uma renda fixa dando 6 mil, e aí eu só falei de cabeça de 30 anos, você pegar 10 anos, 20 anos, você vai ver que também é mais ou menos a mesma proporção. Fala, não tem que pensar, eu vou para renda fixa, se você tiver dinheiro, eu iria para renda fixa e deixaria isso como garantia para rentabilizar no curto prazo, é o que eu faço. Pode ser day trade, pode ser um trade de um dia para o outro, trades curtos. De análise gráfica, eu particularmente não é... Eu vejo muita gente falando da boca para fora. Porque o martelo não sei o que lá e tal. Ele fala, mas você testou? Não dá certo. Assim, não estou falando que todo mundo que opera análise gráfica é que não funciona. Eu acho que funciona sim. Assim, o martelo, eu provo que não funciona. Mas talvez um martelo com o IFR... Não é nem que funciona mal, né? Para dar aquele negócio de cair uns 20% para você fazer o contrário. Que fosse mal, pelo menos, você operava o contrário, exatamente. Muito bem posto. Tipo, não é nem isso, nem para isso presta. Mas se ele operasse... Talvez um martelo com um índice de força relativa lá embaixo, ou que seja qualquer indicador, com mais aquilo. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai de novo para a estatística. Você está entendendo? Por mais que seja gráfico, para você me convencer, eu vou ter que usar estatísticas. Eu vou falar, das últimas 100 vezes que apareceu um martelo com IFR e tal, 80 dá certo, eu vou ser o primeiro a operar esse negócio. Tá? Mas no final das contas, isso até é uma briga com um colega meu que é analista gráfico, eu falo, mas você opera gráfico, você opera bullet board. Eu falo, não, mas no meu tá no Excel, são 2 dígitos padrões. Então assim... análise gráfica não deixa de ser dados. O que eu contesto é que ninguém
validou esse dado. Ah, isso acontece X vezes com tanto de acerto. E aí você vê muita gente falando besteira. Que existe padrão de análise gráfica, eu não tenho sombra de dúvida que existe. Tinha um padrão que eu operava de mico. Tá? Não funciona mais. Como é que era? Como é que é esse negócio de operar mico aí? Mico era assim, era muito tranqueira que está quebrada, não sei o que lá e tal. O ativo subindo mais de 10%, se ele fechasse na máxima, com o volume... Geralmente quando ele sobe mais de 10% está com um volume gigantão. Com um volume tipo 8 vezes maior, já calculei até 8 vezes maior do que a média. Tá? Então você tem um volume gigante e ele perto da máxima. Se ele voltou para metade, assim, ou é na máxima ou perto da máxima. Você comprava e vendia a abertura de... Pô, abria com 20%, 30% no dia seguinte. Isso hoje não acontece mais. Eu ganhei muito dinheiro com isso, assim, Vale acontecer isso, Telebrás, Mundial lá do Alicate, que teve não sei o que lá do Alicate. Grande. Esse é outro bom assunto do programa aqui. Esse é um bom assunto, já fui até notificado pelo cara, o cara enfim, teve que vender a posição dele lá a R$1 esses dias aí na empresa dele e tal. Mas enfim, enfim, quem quiser saber do Alicate, procura aí, bolha do Alicate. Mas assim, eu participei da bolha do Alicate sem insider information. Eu participei de uma forma que... Né, Mundial eu ganhei muito dinheiro. Então, assim, isso é um padrão gráfico, mas... Assim, é um padrão gráfico ou é uma estatística? Você está entendendo o ponto? Eu vi, se eu colocar no Excel, eu vou ver, sempre... Você pode criar um robô em cima disso. Sempre que tem um volume acima de tanto e fechar na máxima ou perto da máxima, você compra. Isso, para mim, é trabalhar com dados. Mas eu consigo ver isso visualmente. Se eu abro um gráfico, eu consigo ver isso visualmente. A diferença é que eu calculei isso. Não adianta você ver e, eu vou acreditar. Não, eu tenho cálculo disso. E é por isso que eu consigo te falar que não funciona mais. Porque o padrão, infelizmente, se perdeu. Porque é maravilhoso esse negócio. A última vez que eu fiz isso foi em Oi, há uns 2, 3 anos atrás. Tipo, ela fechou a 2,05 com volumão. E abriu, acho que a 2,50, foi alguma coisa nesse sentido. Foi alguma coisa assim, eu entrei com dinheiro e ganhei lá os 20%, alguma coisa, e foi a máxima e depois foi pro saco. Mas... Então assim, você pode pegar análise gráfica e transformar em estatística. Só que os analistas gráficos não costumam, não vou falar que são todos, eles não costumam fazer isso. A minha briga é mais essa. Eu não estou falando que o martelo funciona, então me mostra. Porque os cálculos que eu fiz não funcionam. Rompeu a máxima, funciona? Eu não fiz o cálculo, mas o analista gráfico adora falar, não, rompeu a máxima, compra. Eu só vou acreditar se ele me colocar no Excel. Cara, as últimas 100 vezes que aconteceu, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Aí deixa de ser... Vira uma coisa... Deixa de ser, como que é mesmo, discricionário. Eu acho... Aí o cara... É muito fácil você falar, olha, eu tenho esse padrão, que a gente poderia chutar... O padrão gráfico é só um dos sinais possíveis. Então poderia chutar qualquer coisa. Eu compro toda quarta-feira e vendo quando é lua cheia. Ok. Esse padrão, aí você fala, mas eu já fiz isso e já ganhei. Tá, mas você ganhou quantas vezes, perdeu quantas vezes, e quando você ganhou, quanto ganhou, quando você perdeu, quanto perdeu. Exatamente. Se o analista estivesse fazendo a conta real, já me serviria a conta real dele. Cara, eu fiz isso 100 vezes... Assim, das 100 vezes, 75 deu certo e 25 deu errado. E quando eu ganho 10 mil, quando eu perco 2 mil. Pô, eu sou o primeiro... Cara, eu vou ser o primeiro a estar colocando dinheiro nesse negócio. Só que pra mim isso você entende? Pra mim isso é estatística. Apesar de o cara estar olhando ali um gráfico. Tem um amigo meu que a gente fica brincando lá da banda de bowling. Mas você fica olhando a banda de bowling, isso é gráfico. Não, isso pra mim são os padrões. Então... a minha briga não é muito sobre olhar gráfico ou não, mas a probabilidade real, porque o pessoal fala muita coisa do passado que não acontece mais. Com certeza tem profissionais, professores aí que já calcularam e devem ter estratégias boas, tá? Mas o candlestick sozinho, eu já te garanto, é só pegar o livro do Gregory Morris, acho que 1 ou 2 funcionam e dos outros 500 padrões não funcionam. Assim, tem ali tabelinha por tabelinha, não funciona. Agora isso, com mais alguma coisa, talvez funcione. Agora, a gente está aqui comprometido em fazer pergunta ruim. Pergunta difícil. Deixar o convidado desconfortável aí para ouvir a resposta do convidado. A gente está falando aqui sobre o problema de não funcionar a análise gráfica e a gente está falando de algumas estratégias boas de análise estatística dos preços. Sim. Mas me conta aí os casos que você perdeu dinheiro. Onde é que... Me fala umas histórias ruins ali. Onde é que você estava
seguindo um padrão, aí ele se perdeu e você teve que relembrar relembrar ali das suas travas de segurança. Teve uma que foi da... teve uma da Dilma ali, que era assim, você tinha um padrão em CESP, mas faz tempo, a Dilma ainda estava no governo lá, e aí CESP na última meia hora ela costumava subir. Não me pergunte o porquê. Então meia hora eu comprava o ativo, vendia no fechamento. Comprava o ativo, vendia no fechamento. E historicamente, ela nunca tinha tido tipo, acho que o pior fechamento dela histórico era -4, dos últimos 2 anos. Então eu estou pressupondo, senão você não pode criar isso como uma regra, mas você pressupõe que não vai fechar menos de -4. Nos últimos 2 anos ela nunca tinha ido 4%. Aí teve um dia que eu vou comprar ela, acho que ela caindo uns 5%, alguma coisa, ou caindo 4%, alguma coisa assim, fui lá e comprei. Na época era uma grana pra mim, era tipo, sei lá, eu comprei 10 mil ações, deu uns 200 e poucos mil, alguma coisa assim. Não, acho que 5 mil ações comprei, não lembro, enfim, comprei ali e tal. Cara, faltando 10 minutos, a bicha, tipo, -7, assim, tipo, eu falei, porra. Aí eu falei, pô, era isso, tinha comprado a 22,50, acho que era isso, tipo, e aí tava 22. Eu falei, pô, moleza, né, preço médio. Eu até não previa, mas tudo bem, eu pelo menos sei que eu vou sair no fechamento. Aí vou lá e compro mais 5 mil ações a 22. Falei, é só ela fechar, isso estava na mínima, é só ela fechar 22,25, eu tô no 0 a 0. Cara, fechamento foi tipo, sei lá, 20, ela caiu mais um pouco, foi 21,70, alguma coisa assim. Perdi 10, naquele dia eu perdi 10 mil reais. 10 mil reais naquela época era, porra, pra mim era bastante grana, assim. E aí eu falei, puta, e aí na hora, o leilão demora uns 10 minutos. Pô, o diabinho, tipo, pô, não vende, que amanhã vai subir, não sei o que e tudo mais. Eu preferi vender, eu sou muito Caxias, assim, tipo, eu fui lá e vendi, perdi 10 mil, me lembro de ligar pro amigo meu, cara, pro João, pô, João, na hora que ele já, caraca, meu, perdi 10 mil, não sei o que e tudo mais, para lá. Aí o pessoal vem me falar que não tem informação privilegiada, né? Aí a Dilma vai pra TV falando que é regular a energia elétrica, não sei o que, tudo mais. Assim, eu não sabia, mas acho que quem estava operando papel já estava. Aí dia seguinte ela abre, tipo assim, 20 reais, tipo, caindo uns 10% ou mais. Se você tivesse segurado, aí que é pro vinagre. Não, eu lembro assim, acho que abriu 18. Eu me lembro o seguinte, se eu vendesse na abertura, eu perdia 40 mil. Em regra, se eu olhar de olho, eu vou dizer até que seria uma estatística, mas quando abre com um gap muito grande, costuma subir. Dificilmente eu teria vendido nessa abertura. A abertura foi a máxima. Ela fechou, eu teria perdido 90. Cara, no dia seguinte estava ligando para o meu amigo, caraca, cara, só perdi 10 mil reais, todo feliz, tipo, porra, perdi só 10 mil reais, não sei o que, aí depois eu recuperei dinheiro. Assim, essa é uma clássica, assim, do que eu falo que é como é bom seguir o plano, sabe? Assim, se eu não tivesse seguido o plano, eu tinha me ferrado em qualquer uma das outras situações. Aí teve outras horrorosas, assim, teve uma... Eu operava muito grande no final de mês, tá? Hoje em dia eu opero bem menos. Hoje o final de mês não existe mais esse padrão. Como ele era muito assertivo, chegava a operar 10 milhões no final de mês. Para ganhar 0,6, 0,7, ganhar 70 mil, 60 mil, em 12 finais de mês eu costumava ganhar 10 e perdia 2. E perder 70 mil, tá ok, tá no cálculo. E a estratégia deu errado, eu perdi lá 65 mil, alguma coisa assim. Já fiquei meio triste. Só que no meio, ela tinha Qualicorp. Ela só entrava no final do mês. Sim, eu operava todos os dias, né? Ela só entrava no final. Você tinha 12 dias para que ela podia estar lá e me sai uma notícia de que o cara está envolvido na Lava Jato. Aqueles de 10 milhões, 200 e poucos mil era em Qualicorp. A bicha me cai uns 30%, eu perco mais 70% lá no negócio. Fechei o dia. Se você for pensar em percentual, não foi o fim do mundo. Eu perdi 1,30%. 1,3%. Só que de 10 milhões são 130 mil. Isso era tipo, sei lá, 10% do capital do meu patrimônio, alguma coisa assim. Bom, ali eu
Foi um cisne negro ali. Os 70 mil estavam na conta. Os 130 não. Eu falei, pô, perdi o mesmo amigo. Pô, perdi uma BMW. Não sei o que. Tá. Aí passou no mês seguinte. Acho que o mês seguinte foi bem, pô, ganhei a roda. Recuperei a roda. Vamos recuperar o volante aqui do negócio. Não, que sempre que acontece isso, pra trader é uma porcaria. Você fica pensando, pô, por que eu tô nesse negócio? Podia eu estar viajando com esse dinheiro. Podia estar fazendo alguma coisa. Então essa foi outra. Uma outra foi Bemobi, numa estratégia IPO. Que, assim, engraçado, me doeu menos que as outras. Foi minha maior perda. Eu perdi 250 mil no dia. Tá? Eu comprei 1 milhão na abertura. Tá? Ela caiu 25%. Eu perdi 250 pau. Mas fazendo a mesma estratégia, eu estava ganhando 750. Eu tinha feito espaço laser, tinha feito em pets, não sei o que e tudo mais. Então, assim, não dá pra... Assim, é horroroso, é horroroso. Foi a maior perda que eu tive na minha vida. 250 pau em um único dia. Eu estava ganhando 750. Então, assim... No acumulado. Isso é uma coisa... É uma questão mais mental minha. Eu fico dividido em caixinhas. Assim, então é a caixinha daquela estratégia. É a caixinha da outra estratégia. É a caixinha da outra estratégia. E aí você fala, pô, essa estratégia, tudo bem não, né? Porra, quem quiser botar 250 mil na minha conta, mas você perdeu 25%, se tivesse superando 10 mil, você perdia 2.500, se tivesse superando 100 mil, você ia perder 25 mil, tá? Mas, pô, a estratégia tinha me dado já 750 já, 75%, que eu sempre entrava com 1 milhão. Então, assim, fiquei mal, aí as outras aí, cadê que eu fui operar? Se tivesse operado, teria ganhado. Pô, tu fica lá numa ressaca já era para ter ganhado muito mais dinheiro. Isso é horrível, assim, de ser humano, né? Se fosse um robô, tava lá, tava operando. Pô, depois dessa, eu parei lá, passou umas 3 IPOs. Falei, pô, teria dado certo. Aí depois continuei operando o padrão. Não, é o que você comentou, né? Aquele lá na pandemia, se não tivesse dado stop ali, você teria ganho. Só que Sim. lá atrás, se você não tivesse dado stop em CPFL, você teria tomado... Sim. Era SEG? Não, qual que era? CESP, é verdade. Exatamente. Então, assim, eu sou muito habituado e vou te falar que a maior parte das vezes os padrões realmente se perdem. Então, assim, eu não me preocupo em estopar. Eventualmente você vê uma outra que, putz, poderia... A paciência, acho que quem está no mercado financeiro fazendo trade de curto prazo que nem eu faço, seja estatístico, seja gráfico, não importa. Se você achou... tem que estar preparado para isso. Tipo assim, eu já perdi... Tem aquele negócio, eu já perdi a Rússia na Bolsa, mas já ganhei os Estados Unidos. Assim, se você conhece alguém que fala que não perde dinheiro na Bolsa, é melhor você nem ouvir esse cara, porque é impossível. Toda a estatística que dá 100% de retorno como você tinha comentado, né, da eleição. Então, ganhar 100% das vezes, ou tá errado, ou você ainda não pegou a ponta negativa. Quer ver? Quer achar uma estatística de 100%? Não é difícil. Começa a ver um ativo que cai 8%. Pô, raríssimo um ativo cair 8%, 7%. Aí tu vai ver, ele caiu 2 vezes na vida, nos últimos 3 anos o bicho caiu 2 vezes. Pô, essas 2 vezes deu certo. Pô, mas dois eventos, eu não opero isso. Entendeu? Tipo assim, até porque não vai ficar 3 anos até ter uma... Para início de conversa, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar muito mais dinheiro operando às vezes menos 1 dele do que operar menos 7, que vai acontecer nunca. E isso não é um dado confiável. É tipo, foram 2 vezes, uma exceção, não sei o que e tudo mais. Então é mais ou menos a ideia das eleições. Mas se você quiser fazer um teste, você coloca aí, compra a Petrobras a menos 7, sei lá, qualquer ativo a menos 7. Talvez, não sei se você achar, mas é possível você achar pouquíssimos eventos, porque certamente não acontece toda hora. Você achar 3 e os 3 deram certo. Isso não é difícil achar, mas isso não é operável por quantidade e por população estatística que não te dá uma informação de que isso é seguro, né? Você traz todas essas histórias, né? Mas você tem uma história diferente do usual, né? Você não... a gente sabe que tem muita gente no mercado financeiro meio físico, aí veio parar no mercado financeiro que faz conta. Mas você não, você é publicitário de informação, é isso? Sou publicitário. E como é que você caiu no mercado financeiro? Que maluquice é essa? O que você um belo dia acordou? Você tinha lá uma profissão agradável, pessoas agradáveis perto de você, falou, não, vou mexer com bolsa, com esse bando de ogro que tem aí no mercado. Então, talvez seja por não ser tão agradável. Assim, as pessoas eram agradáveis, mas o salário não era tão agradável, não. Tipo, e a gente publicidade tem um costume de vir à noite e tudo mais.
Eu não sei, acho que estava procurando, sempre me fascinou, duas coisas sempre me fascinaram, uma era publicidade, esse vídeo que também não era fantástico assim, outra era a bolsa, você também descobre que também não é fantástico assim, mas assim, antigamente, na época que eu fiz publicidade, não sei hoje em dia, mas era aquele negócio, você chegava numa rodinha, tipo, nossa, cara, é publicidade, era um negócio assim cool, né, tipo assim, você achando que vai fazer propaganda da Volkswagen, você está fazendo cartão de visita, mas tá tranquilo. E bolsa sempre foi um assunto muito fascinante para mim. E aí eu comecei a pesquisar. O que me fez entrar de fato foi o PIB11. Tá? Existe a ETF do PIB11, mas na época o BNDES queria trazer pessoa física para a bolsa. A BNDES, eu peguei a segunda fase, eu tinha tido uma primeira fase que eu nem sabia. E aí a segunda fase eu fiquei sabendo que era o seguinte: você comprava PIB11 numa oferta pública. Se um ano desse prejuízo, o BNDES te devolvia o dinheiro. Eu queria ver isso hoje em dia, né? Olha a confiança do BNDES no PIB, né? E se você vendesse antes de um ano perdendo dinheiro, aí o problema era seu. E se você vendesse no lucro antes de um ano, também o problema era seu. 3, 4 meses deu 47% ali. E assim foi assim, a primeira vez que eu entrei, que tinha fundo, só que o fundo cobrava 2% de administração, e tinha isso em corretora. Foi a primeira vez que eu abri conta numa corretora. E aí eu comecei a... Já aplicava em alguns fundos, mas fundo X, assim. Aí eu comecei a entender. Eu queria comprar Ipiranga, que eu me lembro. Eu abri a revista para comprar Ipiranga e Braskem. Não sabia o código. Assim, hoje em dia não tinha YouTube, não tinha... não tinha um décimo do que tem hoje em dia. Aí você ligava para a corretora, porque Ipiranga, mas qual é? 3 ou 4? Eu falei, bicho, mas eu não sei nem o que é sei isso. Lá que escrever 3 ou 4. Tem uma vez que eu recebi uma subscrição, um direito de TIM, que virou pó. Assim, hoje em dia eu entendo que é como se fosse uma opção, era só você ter vendido. E aí o cara falou, vende. Eu falei, esse cara tá querendo passar para trás. E tem o vencimento. Então assim, eu falei, não, isso deve ser bom. O cara tá pedindo para eu vender. Vou comprar mais. Né? Vou comprar mais e tal. Então assim, mudou muito o mercado, mas foi ali que eu comecei. Então eu comecei em PIB, na sequência... Acho que eu fui vitorioso, talvez por não entrar em BMF de cara, porque naquela época BMF não era muito... E BMF, assim, acho que é um... Não vou falar que é um crime, mas assim, o pessoal estimula o cara a operar um contrato de BMF, de índice, com R$1.000, com R$500. Pô, o contrato vale 20... Ele vale 20 mil reais. Ele vale o índice Bovespa dividido por 5. O cara não vê que ele está operando 300 vezes a alavanca. Que se cair zero alguma coisa, acaba para ele, sabe? Então acho que o que me salvou um pouco foi ter ido para ações, porque assim, você não tinha muita alavancagem, o máximo que eu alavanquei foi 2 vezes. Quer dizer, hoje em dia mais, quando eu falava 10 milhões, mas naquela época você não conseguia alavancar muito. E acho que foi isso, assim, tipo, e o que me salvou também foi uma época, comecei em 2005. 2006, 2007 começou a vir IPO. Eu passei de IPO de UOL, que não está mais na bolsa, IPO de Amil, Redcar. As IPOs eram... flipava, ganhava 20%, era isso, ela dava 20% numa abertura integral, tipo, você botava lá, não tinha muito dinheiro naquela época, mas você botava 100 mil, ganhava 20, botava 50 mil, ganhava 10 mil às vezes, tipo, tinha corretora que você podia reservar sem ter dinheiro na conta, como era seguro a IPO. Aí quem destrinchou tudo foi a JBS. A JBS foi a primeira IPO, desde aquela época, para onde que eu acompanhei, foi a primeira que fechou negativa, ela abriu, acho que saiu a 8, se não me falha a memória, ela abriu a 7,98. Fechou a 7, menos 12%. Eu vendi na abertura perdendo uns 2 centavinhos, para mim foi suave. Mas imagina quem comprou naquela época, quem comprou esse fechamento tá carregando até hoje. Mas não sei, acho que teve dividendo, não sei, aí tem que ver historicamente se não teve ajuste nela, não sei como é que foi, mas é impressionante assim, aí tinha uma corretora que era a TOV, que acho que até quebrou e tudo mais. Meu, você podia reservar sem dinheiro na conta. Tipo assim, tão seguro que eles ganhavam, acho que a multa ali, porque você recebia uma multa por saldo do devedor e tal, eles deviam ganhar 1% de multa e o resto era do cliente. Depois JBS, acabou reservar sem dinheiro na conta. Então assim, eu peguei, e bem ou mal, comecei a calcular a minha tese de pós-graduação. Eu sou formado em publicidade, mas depois eu fiz uma pós-análise financeira, de tanto que eu gostava do assunto. E na época ninguém falava de IPO. Tinham duas monografias no país, e eu procurei um cara da PUC, que era o Walter Novaes, que era o único, que era o coordenador dessas 2 monografias. O meu coordenador mesmo não fazia ideia do que eu estava falando.
E aí o Walter Novaes ali me ajudou por e-mail, não sei o que lá e tal, me deu algumas coisas para ler e tudo mais. Eu fiz uma tese sobre, não só sobre flipagem, como manipulação de oferta pública e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, de querer estudar. Assim, muita gente acha também que isso é uma coisa que pensa, mas tem que saber muito matemática, né? Mas economia é humanas. Eu sempre falo, bom, mas economia é humanas, né? Tipo, se fosse matemática, tá todo mundo rico. Então, assim, eu acho que no final das contas, a publicidade me ajudou a pensar fora da caixa. Porque talvez se eu tivesse feito uma faculdade de economia e tudo mais, eu já tivesse embutido em mim, por aprendizado, que aí seria um aprendizado até meio que errado, não sei, que tipo, não faz sentido você ficar analisando a IPO, não tem... Se fala para um cara de análise gráfica, ele fala, porra, a IPO não tem gráfico, como é que eu vou comprar Mas eu te provo que o preço da IPO vai ser um suporte, vai ser uma resistência. Eu consigo provar estatisticamente para você. Então acho que assim, publicidade acho que foi bom para eu abrir a cabeça para tentar achar o que funcionava. Eu comecei com análise gráfica, não deu certo para mim. Fundamento não era uma opção, porque não tinha dinheiro para não tinha um emprego lá, não era médico que ganhava, sei lá, 20 mil por mês e vou botar 10 mil todo mês numa ação. E aí eu falei, pô, análise gráfica não funcionou, sou meio cabeça dura, comecei a tentar achar algo que funcionasse. Que bom que achei esse negócio. Maravilha, Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Prazer é meu, Felipe. Obrigado. Bacana mesmo. Quais são os seus canais mesmo? Tem o Gava, tá? Que é o Ganhando a Vida Doidado. Acho que é só procurar. Vai no YouTube, procura Ricardo Brasil e Gava, G-A-V-A. Tá? Ou Ganhando a Vida Doidado, né? E no Instagram é Ricardo Brasil Lopes. Tudo junto. Tem um monte de fake lá, mas é tudo junto com S. É isso, Ricardo Brasil Lopes. Maravilha, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau. Beyond. PMC News. Informação que gera valor.